Cheguei na empresa e só tinha um homem. É a gente que sabe o que é entrar numa sala só com homens. Você sabe que já tem alguma coisa esquisita ali. A economia do cuidado é coisa de mulher. É coisa de mulher, é coisa de homem, é coisa de todo mundo que é adulto. Vocês sabem que depois que eu virei mãe, eu falei que eu me tornei Cristiane Culpada da Silva. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. Como é que a gente lida com isso? A mulherada está cada vez mais empreendendo, está querendo ser dona dos seus próprios negócios. Quais são as histórias e desafios por trás dessas conquistas? Está no ar o Olha Elas, um olhar atento sobre o empreendedorismo feminino. Ser uma mulher empreendedora muitas vezes ocupa quase 24 horas do nosso dia, não é verdade? Dá aquela sensação de que a gente não está dando conta, de estar sempre em dívida com alguma das esferas ali da nossa vida. E aí, pode ser os filhos, a casa, os amigos, a família ou o nosso próprio negócio. A gente está cansada da mulher polvo, da mulher guerreira, tão comum nos cartões de dia da mulher, dando conta de tudo sozinha, sempre com um sorriso no rosto. Nós vamos falar dessa romantização da sobrecarga no programa de hoje. E é por isso que eu e Renatinha Malheiros, minha parceira aqui no Olha Elas, e especialista em empreendedorismo feminino do Sebrae, e para ajudar a gente nessa missão, trouxemos duas mulheres para falar sobre redes de apoio e sororidade. Iana Chan, fundadora da startup social Programaria, e Fernanda Lopes, psicanalista especializada em parentalidade. Sejam bem-vindas, meninas. Que prazer, né, Renatinha, receber essas mulheres aqui? Olha, eu tô super ansiosa aqui para escutar essas nossas duas convidadas. Fernanda, vamos começar já. E aí, qual é a chave para se fazer uma boa rede de apoio, uma rede sólida? A chave para se fazer uma boa rede de apoio é pensar que rede de apoio não é uma coisa assim tão de outro mundo. Rede de apoio nada mais é do que você fazer vínculos com as pessoas que você conhece. Seus vizinhos, as pessoas que estão na escola, as pessoas do seu trabalho, quem são? Conhecer as pessoas, se interessar pelas pessoas. Você, quando você criou a Programaria, Iana, foi assim, fazendo esses vínculos que você conseguiu crescer? Acho que foi o insight de que a jornada da mulher na tecnologia é muito solitária, né? Quando a gente pensa em tecnologia, só tem o homem branco. E aí você passa a perceber que o problema não é você, né? Muitas vezes é a sociedade que foi construída dessa forma, né? Que exclui as mulheres e tudo mais. Então, acho que a rede de apoio ajuda a gente também a entender o que é nosso e o que é do mundo. E como que também, com a rede de apoio, a gente, acho que articula para que o mundo seja mais de todo mundo, né, no final das contas. Renata, e como é que a gente define a rede de apoio? Pois é, eu tenho uma grande amiga que a definição dela é maravilhosa. Porque rede de apoio é um termo que a gente pode ter vários significados, né? Mas esse significado que ela dá, e é o que eu aceito também como um dos melhores, é rede de apoio é aquela pessoa que você pode deixar a sua criança com a pessoa se você tiver que fazer alguma coisa. Existem outros dois conceitos também que são ligados, né, na parte das redes, que vale a pena a gente comentar, que é o networking, que aí é muito falado, né? E aí ele é mais conhecido como aquelas relações profissionais. Então, você vai num evento de negócios, aí você conhece uma pessoa, troca cartão, troca WhatsApp. E tem também o netweaving. Então, o netweaving seria parecido com o networking, mas não para o profissional necessariamente. Então, às vezes você pode até estar no ambiente profissional, e aí você conhece uma pessoa, por exemplo, que é craque em meditação, é professora de meditação. E você fala, poxa, eu estou numa ansiedade, eu já não sei mais o que fazer, eu estou sem dormir à noite, eu estou... você é professor de meditação? Será que eu poderia... Você dá aula? E aí, naquele encontro que não tem muito a ver com negócios, você faz uma conexão que é para a sua vida. O networking seria aquele profissional clássico, né? O netweaving, redes de mulheres que se ajudam, e o rede de apoio é aquele ali raiz que você pode deixar a sua criança. O netweaving, então, seria uma coisa de conexão por afinidade? Conexões por afinidades que você pode se desenvolver como pessoa, não necessariamente como profissional. Mas a gente sabe que pessoas bem desenvolvidas tendem a se dar muito bem no profissional. Iana, me fala uma coisa, a gente começou ali a falar um pouquinho do Programaria, mas eu quero ir além, quero entender o porquê que você deu esse start e resolveu criar uma startup social. Eu sou jornalista de formação, né? Tem muita gente que não sabe dessa informação. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre achei que tecnologia era uma ferramenta, né? Pra gente poder construir e, na verdade, gerar uma transformação social. Acho que tecnologia e educação sempre foram duas paixões, assim, na minha jornada. E aí, como jornalista, fui trabalhar num veículo de
de educação, né, que cobria educação. E aí, lá nesse trabalho com educação, como eu era a pessoa que entendia TI, né, que vira essa entidade, né, eu não sei nada disso, vai lá você que fala a língua dessa galera. Eu fui saindo do jornalismo e assumindo um cargo mais de gestão de projetos de tecnologia. E aí eu lembro, foi muito marcante, assim, a primeira reunião que eu fiz com um fornecedor de tecnologia, né, que estava ali apoiando a gente a construir uma plataforma. Eu cheguei na empresa e só tinham homens, assim, e aí foi um primeiro desconforto, né? A gente que sabe o que é entrar numa sala só com homens, você sabe que já tem alguma coisa esquisita ali. E a reunião se transcorreu de uma forma muito esquisita mesmo, assim. Então, dado o momento, o ponto focal, ele me interrompeu e falou: não sei se vocês estão entendendo o que a Ana está querendo dizer. E eu assim, mas gente, eu acho que eu consigo me comunicar. Assim, sendo, E aí, só que era isso, eu não sabia nomear, né? Tinha esse incômodo, mas eu não sabia direito o que estava acontecendo. Fui falar com minhas amigas, né? Que eu acho que é uma das grandes redes de apoio que as mulheres têm, né? E aí, nessa, elas também trouxeram, né? Nossa, a tecnologia é um universo, né? Que tá, isso em 2015, né? Tá se acelerando, né? A gente vai precisar aprender, mas eu acho que eu sou burra, acho que eu não consigo aprender esse negócio. Eu falei, como assim, burra? Como assim, burra, né? Ninguém é burro, né? A gente precisa achar uma forma eficiente de aprender que atenda às nossas necessidades, né? Então, vamos aprender juntas. Eu já estava fazendo um curso naquela época e aí a gente espalhou, né, essa ideia. Eu sempre acho que foi essa coisa de chama mais gente, chama a galera. E aí, no final, a gente decidiu fazer uma primeira reunião para falar sobre a nossa relação com tecnologia. E aí apareceram 12 mulheres. E aí a gente entendeu que essa era uma questão, né? A falta de diversidade de gênero na tecnologia era uma questão. Então, daí foi o pontapé inicial da programaria. A gente começou a fazer cursos, começou a fazer eventos e foi criando essa rede mesmo, né? Essas pessoas que se identificavam e que estavam procurando um lugar em que elas pudessem ser elas mesmas, né? Eu acho que quando a gente fala de rede, de comunidade, eu acho que tem muito esse aspecto também, né? Da gente poder ser quem a gente é, né? E quando a gente faz parte de um universo, especialmente como o da tecnologia, que é muito masculino, que é muito pouco diverso, a gente tem que se encaixar, né? Pra caber. E aí é muito ruim, né? E por mais que a gente esteja falando do nosso negócio, que seja por necessidade, como a maioria das mulheres fazem, ou por oportunidade, a gente está falando de se profissionalizar e trazer uma maior sobrecarga para o nosso dia a dia. Total. E aí a gente está falando, às vezes, de uma mulher que é mãe, de uma mulher que é cuidadora. Nós estamos num momento que eu tenho ouvido falar muito em geração sanduíche. Vamos falar um pouco desse negócio de geração sanduíche, o quanto isso está relacionado com o nosso tema hoje de não romantizar as rotinas dessa mulher que tem que dar conta de tudo, Fê. O que é a geração sanduíche? A geração sanduíche é a geração que cuida dos filhos, de quem veio depois e de quem vem antes. Tá amassadinha ali. Tá amassadinha no meio, tá ali no meio. cuidando. Comprimida. E é um papo interessante para pensar, assim, porque a geração, esse conceito geração sanduíche, porque a gente está num momento que tudo vira um conceito, né? Esse conceito geração sanduíche, ele é um conceito que, para a população negra e periférica, sempre existiu. Sempre foi geração sanduíche. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade você ascender alguma coisa profissionalmente e ter que ser quem vai lá e vai ajudar os pais, vai pensar no aluguel que o pai paga, o convênio médico. E a geração sanduíche, ela também responde quando a gente pensa que a gente está num momento que a gente tem menos garantias trabalhistas. Então, se os meus pais não têm aposentadoria, eu preciso ganhar mais tempo, porque eu sei que eu vou precisar ajudar eles na velhice, né? E aí, tem uma coisa que é muito importante a gente dizer. Esse cuidado recai em cima das mulheres. E por que a gente vem construindo isso historicamente, ou como a gente vem construindo isso historicamente, Fê? A gente vem construindo isso historicamente porque, historicamente, o lugar do cuidado é dado a uma mulher. Eu sou uma profissional do cuidado. Sim. Né? Quantos homens psicólogos vocês conhecem? Escolhem essa profissão. Muito menos, né? Assim como as enfermeiras, a gente já fala enfermeiras, a gente nem pensa nos enfermeiros. Aí você conhece um médico, você não pensa numa médica. E eu acho que uma coisa que é super importante lembrar é que, geralmente, o trabalho de cuidado, apesar de ser o trabalho mais fundamental de todos, importante dizer, muitas vezes ele é um trabalho não remunerado, ou seja, você não ganha R$1 por ele. E o que a gente vê nas pesquisas do Sebrae é que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas para os seus negócios do que os homens empreendedores. A gente está cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando da casa, porque por motivos culturais
né, introjetados no nosso cérebro, no cérebro de todas as pessoas conosco, desde o momento que nos deram ali uma panelinha, quando a gente era criança, um bebezinho. Cuidar de casa, economia do cuidado é coisa de mulher. Eu acho que é coisa de mulher, é coisa de homem, é coisa de todo mundo que é adulto. Como é que eu vou me dedicar ao meu negócio, à minha empresa, à minha vida profissional, se eu estou trabalhando muitas horas para o trabalho doméstico, e é bom lembrar que todo mundo na casa se beneficia de uma comida bem feita, dos filhos bem criados, da casa limpa, e eu não consigo, porque eu, inclusive, estou cansada, é a tal da carga mental, né? Eu ia falar isso, né? Porque mesmo quando você tem uma divisão mais razoável dentro de casa, eu tenho 2 cuidadores, sei lá, um casal, um homem, uma mulher, que estão lá para cuidar das crianças e da casa, eu ainda tenho uma coisa que é, eu posso não estar na execução, mas eu estou no planejamento. Levou para a escola, eu tinha que lembrar disso, colocou né? a pasta na mochila, que hoje tem prova de tal matéria, você está sempre no planejamento. Você já marcou a vacina, você só avisa, tem que levar para vacinar. Ele vai. Mas ainda Mas assim você teve você que está marcar. ocupada com o planejamento. E o que eu vejo muito com as empreendedoras é que essa sobrecarga de trabalho, né, e o dia só tem 24 horas, então isso aí não tem como fugir, acaba custando o sonho delas de ser empreendedora, né? Muitas acabam desistindo por não conseguir, porque estão sobrecarregadas, e certamente a saúde mental delas. Depressão, ansiedade, medo. Como é que é isso, você que é psicólogo? Até porque elas colocam para elas mesmas, nós nos colocamos, né, porque eu tô junto, uma ideia de que a gente tem que dar conta de tudo e tem que dar conta de tudo numa excelência que é inatingível, né? Que é assim, adoecedora, adoecedora, porque eu vou falhar em alguma coisa. Né? Eu não vou conseguir estar 100% do tempo conseguindo fazer todas as coisas. Mas a ideia é que eu vou conseguir, eu preciso conseguir sozinha, faz parte do que disseram que eu tenho que dar conta, afinal de contas, eu estou nessa situação, eu tenho algum privilégio, então eu vou aqui conseguir organizar as coisas. E aí isso deixa as mulheres muito mais adoecidas nessa ideia de que elas têm que estar em todos os eventos da escola, em todas as coisas em casa, elas têm que estar lindas, maravilhosas, fazer ginástica a mulher comer polvo, né? e não ser um robô. Completamente Cuida de todo mundo menos de si mesmo. Cuida de todo mundo e menos de si mesmo, exatamente. Exatamente. Até porque cuidar de si mesmo é autoindulgência, né? E aí não precisa, é E capricho. você sabe uma ideia que me vem? É que sempre a responsabilidade até de pensar como é que muda essa história é nossa. Até isso, a gente tem essa responsabilidade, né? De fazer a mudança. Renata, eu queria que você trouxesse o seu exemplo, porque você formou uma rede lindíssima de mulheres que se apoiam mutuamente, profissionalmente, e eu acho que você criou amigas, você criou parceiras ali. Fala um pouco pra gente. Sem dúvidas. Como muitas vezes nessas redes, salva esses momentos, mas tem aquele momento ali do cafezinho que a gente fala, nossa, amiga, eu já tô arrasada, sério, você tá passando... eu também já passei. Então, a Brené Brown, né, aquela professora maravilhosa que fala muito sobre fragilidade, ela diz isso. Expressar seus sentimentos, a fragilidade conecta as pessoas, né? Então, acho que tem uma força aí, enquanto você fala, poxa, eu não tô dando conta, olha, eu tenho problema nisso. Não, amiga, eu também tenho, e o que eu faço é tal coisa. Então, acho que quando você junta uma rede, e você pode pedir apoio, mas muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, uma forma de você contornar essa vergonha de pedir ajuda, sabe qual é? Ser ajuda para alguém. Quando a gente forma uma turma de mulheres empreendedoras no Sebrae delas, o primeiro apoio é justamente esse de você identificar que os perrengues que a gente passa, muitas vezes são da cultura, não é comigo, é porque a gente foi ensinado assim. Então, você já, é o que eu digo de acelerar a curva de aprendizagem. Se você fosse demorar 10 anos para aprender aquilo, numa rede de apoio você demora 1 ou 15 minutos. Muito mais rápido. Exato. E as redes de apoio também acabam sendo grandes redes de negócios. A gente está falando de empreendedorismo aqui. Então, nas próprias turmas do Sebrae delas, eu vejo, tenho uma empresária de um consultório médico, no consultório de psicologia. Poxa, eu estou precisando fazer uma reforma no meu consultório. Mas a minha colega aqui da turma do Sebrae delas é arquiteta. Opa, já vou contratar. A outra ali tem uma firma de reforma. Já vou contratar essa. Então, negócios entre si. Total. E é claro que vai ser entre elas, porque eu conheço, eu confio nessas pessoas, né? Então, é super importante a gente se organizar em redes.
E não dá para pular o timing do conhecer e confiar, né? Tem um não tempo para como. estabelecer Leva um essa tempo. relação, para eu entrar e achar que esse é um ambiente que cabe para mim, que eu posso me fragilizar, posso me abrir aqui, falar do que tá difícil, e eu vou escutar o dos outros. Talvez eu fique ali, sabe a criança quando chega no primeiro dia de aula e fica fica no meio cantinho, né? olhando e tal, até ela sacar se ela pode confiar no ambiente. Então tem um tempinho ali, né, para você E vocês estão chegar. falando, e eu tô lembrando de um momento muito específico da minha vida, eu perdi minha mãe há 4 anos. E eu sempre nesse lugar dessa mulher negra que tem que ser forte, guerreira, que não desaba. Minha mãe faleceu no meu colo e eu chamei o SAMU, fui fazer o BO, nananana. E num dado momento, uma amiga falou assim, amiga, quer ajuda? Não, não precisa, eu tô dando conta. Aí uma outra ligou e falou assim, amiga, deixa a Jamile te ajudar. Deixa ela te ajudar. Permita Você isso. não precisa fazer tudo sozinha. E às vezes a gente precisa até de alguém que diga isso pra gente, que desarme essa crosta que a gente precisou criar para enfrentar os desafios e as dificuldades que foram impostas pra gente ao longo da nossa vida. É que é tão forte essa coisa de dar conta, né? Que a gente é um programa, né? Que tá instalado Como é que na desprograma gente. isso? Temos Você que que hackear programaria. esse programa. Pane no sistema, alguém me Porque a gente, desconfigurou. porque a gente quer dar conta, né? Parece que a gente não pode pedir ajuda é fraqueza, que se a gente erra, a gente é um fracasso total, né? Então, como que a gente consegue se permitir, né? E eu acho que quando a gente se abre, eu achei muito bonita a sua história, Cris, de se abrir para a generosidade alheia também, né? De como que a gente consegue ser vulnerável, né? Você falou da Brené Brown, assim, conseguir... a gente é tão generosa com as pessoas, né? Então, é sempre buscando, né? E servindo, porque eu acho que a nossa cultura ensina isso às mulheres, que a gente precisa servir, mas... E que quando oferecem isso pra gente acha estranho, né? A gente Muito acha que estranho. não pode aceitar, não mereço, imagina, eu. que isso. E que egoísta que eu tô sendo, né? Exato. Eu acho que, além dessa mudança estrutural na sociedade, a gente também pode criar as nossas alianças e as nossas redes de fortalecimento. Afinal, nem sempre a gente dá conta de tudo, a gente já falou disso aqui, e aí tá tudo bem, não tem problema. E é por isso que existem plataformas como a da Dani Junco, que é criadora de uma social tech, aceleradora de negócios, de tecnologia, que são liderados por mães. Eu quero muito entender um pouco mais sobre como isso funciona e dividir com você. Eu estava grávida, quase para ter o Lucas, lá em 2015. E foi quando eu senti uma pergunta, que foi a pergunta que chama... eu senti que ele me perguntou, mãe, por que você trabalha? Né? O que é tão importante, relevante, incrível que você vai me deixar para ir trabalhar? Porque quando eu chegar, vai ficar confuso e eu queria entender, né, o que você ama tanto? E eu senti que eu não amava nada. E aí eu entrei na rede social, na LinkedIn, e todo mundo feliz com suas carreiras, né? Porque há 8 anos atrás ninguém falava mal, não gostava das suas carreiras, era todo mundo, né, nesse mundo fantástico aí. E no grupo de mães todo mundo amava os filhos, e eu não estava nem amando uma coisa nem a outra, de uma maneira plena. E aí eu coloquei numa rede social, tá doendo demais em mim pensar como eu vou equilibrar a vida materna e profissional, tá doendo, mas alguém queria tomar um café. Eu esperava 3 mulheres para tomar um café e ver 80. Tava doendo em muita gente, a gente só não tinha um espaço de fala seguro para conversar. E foi daí que começou 80, que viraram 300, que viraram 1.500. E até aí era só um lugar de conversa, e de fala e de entendimento. A gente cresceu muito, agora a gente tem uma aceleradora comum dos pedaços do modelo de negócio. A gente é hoje uma comunidade, a gente se posiciona como uma social tech. A gente é uma grande rede social de impacto social, olhando para a maternidade. A gente é a maior comunidade de mães do país, e mais engajada, com mais reputação e mais sustentável, que entrega soluções e produtos para a nossa comunidade. Então, a gente junta mulheres em espaços ou digitais ou presenciais, né? A gente também tem a Casa Bitumami aqui em Pinheiros, e em espaços parceiros pelo Brasil inteiro, para que nesse grande caldeirão de possibilidades, elas encontrem jeitos de gerar renda, quer seja empreendendo, quer seja arrumando um emprego, quer seja comprando uma coisa uma da outra. E dentro dessa grande comunidade, desse novo posicionamento, a gente também acelera startups, que é o caso, a gente também capacita mulheres para recolocar no mercado de trabalho, a gente também tem espaços de trabalho que são family friendly, então virou uma grande plataforma onde a gente olha para a maternidade com um grande objetivo, que elas sejam líderes e livres economicamente.
Você tem uma comunidade que é por você, que te dá apoio, já é cortar um caminho, né? Então, a primeira coisa é saber que você não está sozinha, é muito poderoso. Você poder ligar para alguém no meio de um desafio, isso é muito rico, né? Ainda mais no mundo que a gente vive. A segunda coisa é que é realmente um atalho. Você precisa contratar alguém, você vai contratar mais rápido. Você precisa de um fornecedor, você acha um fornecedor mais rápido. Você consegue vender para clientes, você consegue um custo de aquisição de clientes mais menor. Então, estar em comunidade corta um puta caminho. Eu acho que isso é um grande lugar, né? Então, e o mais legal é que a gente faz isso de maneira natural. O feminino cria e participa de comunidades de um jeito muito natural, né? Quase sistêmico. Então, não é um esforço. O que é mais legal e acaba ajudando a gente a fazer o que a gente tem que fazer. Vocês sabem que uma das coisas que eu adoro nas nossas conversas aqui no programa é a possibilidade de eu resolver os meus problemas pessoais. E a maternidade não é um problema, lógico, é um prazer, mas tem muitos desafios. E aí eu e Fernanda aqui somos mães, dividimos esses desafios e a gente trouxe no VT aí o exemplo da Dani Junco, que criou a Bitumami, porque enxergou esses desafios e como era necessário juntar as mulheres, mães ali, para trabalharem juntas. E é a mesma coisa que eu também enxergo no Programaria. E Ana não é mãe, mas ela pensa nas mulheres que passam pelo período de maternidade. E aí, como que esses dois serviços e outros mais que a gente tem por aí auxiliam a gente na administração de toda a tarefa da sobrecarga e nos alavanca no nosso empreendedorismo, Fê? Muito, né? Porque a gente vai se conectando num momento que é comum ali, né? Então, pensar, sei lá, mulheres, mães que têm filhos na mesma faixa etária e que se conectam ali no que elas estão vivendo, vão compartilhar os perrengues, as coisas legais, e ao mesmo tempo você vai conhecer as pessoas, o que elas fazem. E assim como a Dani falou no VT, muitas mães vão criar negócios a partir da necessidade que elas encontraram na maternidade. Tem uma necessidade, a gente acaba enxergando uma oportunidade e aí a rede de apoio é fundamental. E como é que é essa rede de apoio também? Para todas as mulheres não é igual, porque tem mulheres, por exemplo, na maternidade que podem pagar pelo serviço de uma babá. Total. De uma trabalhadora doméstica que cuide de seus filhos. Mas nem todo mundo está nesse lugar, né? Rede de apoio é fundamental eu pensar em políticas públicas. Eu preciso ter creche pública para essas mulheres que têm filhos. Eu preciso ter um sistema de saúde público de qualidade. Eu preciso ter creche aberta em horários estendidos que deem conta do horário do mercado de trabalho. Eu preciso de várias coisas que não são só minha vizinha, minha sogra, minha avó, minhas amigas, meu grupo de WhatsApp. Pode parecer muito fácil a gente chegar aqui, sentar e falar faz assim, faz assado, né? Só que assim, às vezes a gente erra também na hora que vai criar a rede de apoio. Quais os principais erros que você encontra por aí? Olha, muito bom. Agora chega o momento do nosso selinho competência socioemocional. Bota selinho na tela. Bom, gente, fazer redes é algo que a gente precisa fazer de maneira pensada, né? Como a gente conversou antes, nós mulheres não somos lá muito incentivadas desde a infância a fazer redes por conta dessas crenças, desses viés. Mas a gente consegue sim fazer, depois de adulta a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo. Um erro muito comum nas redes é a tal da pássaros de uma mesma penagem. O que acontece? Como se na sua rede, né? Como se nós fôssemos pássaros do mesmo tipo. Rede boa é rede diversa. É aquela rede que nós temos pessoas da igreja, da faculdade, meus vizinhos, da família, etc. Por quê? Porque quanto mais diversidade, mais você vai ter acesso a clientes, a contatos, a conhecimentos. Então, primeira coisa, não pode ser pássaros de uma mesma penagem. Senão você fica ali no seu mundinho. Isso vale também para gênero, para gênero, para raça, para idade, enfim. Quanto mais diversa a sua rede, melhor. Segundo, que é a rede do passado. Por exemplo, você tem a sua rede da galera da escola, você tem a sua rede da galera da igreja. Inclusive, uma boa pessoa de redes junta uma com a outra. Aí você tem a rede da galera, sei lá, do futebol, você tem, então, do seu trabalho. Você já até saiu daquele trabalho, mas você ainda traz aquelas pessoas, redes de outras pessoas. Então, quando a sua rede é só do seu passado, não é legal, porque aquelas pessoas traziam muitas coisas, mas que talvez hoje você esteja trabalhando com outra coisa. E o terceiro erro muito comum é ficar muito caladinha nas redes. E eu entendo que também desde berço, nós meninas em geral somos ensinadas a ficar quietinha. Se a gente fala muito, já vem alguém falar que a gente é metida, exibida, muito dada, né? Então a gente não é lá tão estimulada a se colocar no mundo, mas é importante. Porque o terceiro erro é aquele
quem não é visto não é lembrado. Então, muitas vezes, quando você não posta nada nos grupos de WhatsApp, quando você não posta nada nas suas redes sociais, quando numa festinha de família você não comenta de um projeto novo que você está investindo, por exemplo, a pessoa acha que você só faz a mesma coisa. Então, é aquela coisa assim, poxa, a Iana? Não, a Iana tá sempre naquele mesmo trabalho. Não, menina, a Iana, você não sabe, ela formou uma super rede, ela é maravilhosa. Ixi, tá cheia de coisa. Sério, mas ela não fala nada. Então, é muito importante a gente se mostrar. Bom, meninas, o que não falta é assunto, só que eu preciso ir para um intervalo. E aí a gente vai para as ruas, porque precisamos descobrir o que as mulheres acham dessa jornada dupla, tripla, quádrupla, nem sei mais, já até cansei. E vamos também ouvir os homens, para entender o que eles pensam sobre divisão de tarefas. Olha elas de volta e o papo hoje é sobre rede de apoio e sobrecarga nas rotinas das mulheres empreendedoras. Se empreender já é difícil, imagina então tendo que lidar com tudo isso sozinha, sem suporte. Se a mulher povo, socorro! Meu Deus, só de pensar nos equilíbrios, já fico cansada. Então, bora falar de divisão de tarefas e nas políticas públicas que apoiem pessoas com filhos. Eu tô aqui com Iana Chan, que é fundadora da startup social Programaria, com a Fernanda Lopes, que é a psicanalista e especializada em parentalidade. E a gente está aqui para entender como é que é possível criar essa rede de apoio com a ajuda de Renata Malheiros, que é minha parceira. Meninas, e aí, quero saber de vocês. É uma missão difícil, eu sei, mas a gente precisa entender como é que a gente empreende, como é que a gente lida com todas as nossas atividades e não sente culpa. Vocês sabem que depois que eu virei mãe, eu falei que eu me tornei Cristiane Culpada da Silva. Aliás, a gente está falando de ditados populares, né? Tem aquele, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. Como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso pensando por que a gente pega a culpa toda só pra gente, né? Vamos dividir essa culpa aí, Vamos galera. dividir essa né? É. E aí, divide com quem? Com geral, né? Com a família toda, com o Estado, com o seu empregador ou com o seu negócio. Você vai dividir com geral. Não é só sobre... Com a criança, inclusive, não é só sobre você, né? E tem muita mulher, acho que sente culpada, inclusive, em... Né, como que eu... A gente tem, né, ainda essa pergunta, né, para as mulheres empreendedoras, que é uma pergunta que não aparece para os homens, né? Como que você faz para dar conta de tudo? Ninguém pergunta para os homens, né? Eu fico louca porque não quando é alguém pergunta esperado isso. que isso Como você seja. dá conta de tudo? Mas você perguntou isso pro último homem com quem você conversou? Não, podem até perguntar, mas geralmente é assim, uma entrevista de emprego, né? Você tem filhos? E como é que você vai fazer para cuidar dos seus filhos e se dedicar ao seu trabalho aqui? Essa pergunta não existe. Você tem filhos? Meus parabéns, papai. Próximo. Não, até te ajuda, porque, poxa, você é um homem de família. Homem de família, né? Respeitável. Então são desigualdades, né, que a gente tem que lidar. São totais, né? Porque eu sei que não é só a gente que sofre com essa enxurrada de demandas. Então a gente vai para as ruas para ouvir o que elas têm a dizer. O que essa mulherada tem para dizer, eu quero ouvir. E eu quero ouvir os homens também, para a gente pensar qual que é o papel deles nessa história toda. Fala aí, meu povo. Apesar de eu ter um companheiro que sim, é um cara presente, que se preocupa com as coisas do nosso dia a dia da família e tal, ele é parte da estrutura machista que a gente foi criado, e nem é porque ele é um cara mau ou nada, mas assim, é parte disso. Então eu tô sobrecarregada, eu me sinto sobrecarregada, eu falo, cara, eu devo ser a pessoa mais chata do mundo, porque sou sempre eu lembrando, precisa disso, tem que não sei o quê, faz não sei o que lá. Acredito que isso aos poucos está mudando, mas eu tenho absoluta certeza que as mulheres ainda trazem um peso de levarem as suas carreiras e terem ainda que cuidar de filhos e de casa muito mais do que os homens. Então, as mulheres são muito cobradas, creio que é pela sociedade e de lá de trás da criação, porque a minha mãe é a mãe Amélia, é aquela mãe que só meu pai só come se ela pôr a comida no prato.
E eu já sou de outra geração e eu não aceito isso. Não aceito. Meu marido, se eu faço o café, ele tem que ir buscar o pão. Acho que é uma questão de consciência mesmo, né? De você perceber que hoje em dia você precisa ter a consciência de que a sua mulher não consegue fazer tudo sozinha. Então ela precisa fazer. Tem mulher que vai no supermercado, leva o filho na escola, vai buscar. Você tem que falar assim, eu tenho que me encaixar em algum lugar aí. Além de trabalho, né? Hoje em dia você tem muito home office. Então você consegue ter um tempo mais livre para isso. Disponibilizar um pouco de tempo para poder ajudar. Minha rede é minha família mesmo, meu marido, meu filho mais velho. E aí a gente vai dando conta. Eu tenho uma rede de apoio para os momentos de perrengue. Tenho a minha mãe. Além disso, eu acho que eu encontrei uma rede de apoio que também não é suficiente para você contar a todo momento, mas são os pais de amiguinhos dos filhos, que você cria um vínculo e aí um ajuda o outro, um dá esse suporte para o outro. Eu faço parte da rede de apoio. Em princípio, uma rede de apoio ela se faz com amigos, né? Porque um vai apoiando o outro. As pessoas trabalham e tem um dia que você vai pegar um filho de um na escola, outro dia ele vai, você leva numa festa, o outro vai buscar. Então isso é muito importante. Não tem como você cuidar de um filho e trabalhar se você não tiver qualquer rede de apoio. Eu fico admirada com as mulheres que não têm e como que elas fazem. Elas ficam à mercê, elas não conseguem, né? Porque não existe uma matemática, né, que faça milagres. Você tem o horário do seu filho que ele precisa comer, que ele precisa dormir, que ele precisa tomar banho. E você tem o horário do seu trabalho. E às vezes não bate. Se você não tiver um apoio para sustentar isso, não desenrola. Eu entendo que a rede de apoio, ela é inclusive como um suporte moral. Você saber que você não está sozinho, mesmo que naquele momento você não vai contar com ela na prática, mas é você ter a tranquilidade de que tem alguém do seu lado que num momento de perrengue, de necessidade, você vai poder buscar. Fernanda, as suas caras e bocas foram as melhores. Quero saber tudo sobre as suas impressões. Teve vários comentários que dava para pensar aonde essa pessoa estava, do que ela estava falando, que país que ela vive. E a gente vai ser rede de apoio para a mulher porque ela não dá conta. Por isso que a gente vai dar uma ajudinha, coitada. Uma ajudinha, né? ela deveria dar conta, mas ela não dá conta. É uma incompetência. O que me deixa mais inquieta é como as mulheres estão exaustas, né? Como a gente realmente se sobrecarrega. E eu acho que nessa... A gente vive, né, um momento de muito desse individualismo, né? Da gente ter que correr atrás e buscar o nosso, né? E se demandar. E a gente vai se atropelando, assim, nesse processo, assim, né? A gente está aqui com uma profissional, né, da saúde mental. E eu converso com as minhas amigas, com amigos também. E tá todo mundo muito cansado, assim, né? Muito exausto do trabalho, né? Das relações que vão se precarizando, né? E aí eu fico muito inquieta com isso, assim, né? Como a gente tem se desgastado, né? Seja no trabalho, a gente pensa, né, no contexto político, enfim, como que a gente cuida desse bem viver das pessoas, né? E quando a gente pensa em mulheres, quando a gente pensa em mulheres negras, mulheres periféricas, a gente vê que a coisa se aprofunda muito mais, né? Se complexifica, assim. Então, acho que me chama a atenção é como todas as mulheres relatam esse cansaço e, ao mesmo tempo, acho que tem uma esperança, né? E precisamos ter, né? A gente está lutando... O nosso combustível, na verdade, é a esperança, né? Exato. Agora, Então, Renato, queria que você ajudasse a gente a entender melhor, né? Como é que os homens podem ser aliados da gente. Um dos grandes problemas desse assunto é porque muita gente acha que isso não é um problema. Isso é um mimimi, quem quer consegue. Não queria ser mãe, não queria casar, olha aí. Agora sim. Peraí, eu queria ser mãe, eu queria casar e eu queria ter uma vida profissional também, como você, que é pai, marido e tem uma vida profissional. Agora a gente precisa... Então, a primeira coisa é falar sobre isso. E é um assunto, né, espinhoso, é um assunto delicado, mas a gente precisa falar. Depois disso, a gente entender que quando todo mundo na família está bem, sobretudo com a sua saúde mental em dia, a família fica bem, né? Então, não é justo que só uma pessoa da família possa trabalhar fora, etc., e a outra não possa ter seus sonhos também profissionais. Acho que a questão dos homens homens, os filhos também são de vocês, a casa também é de vocês se beneficiam também desse trabalho. Eu sei que é um trabalho não remunerado e não valorizado, mas infelizmente a gente precisa disso. Estado, a gente precisa disso, né? Então, quando a gente realmente tem essa
Essa compreensão é super importante. E nós, mulheres, precisamos conversar com a nossa cabeça e entender, olha, isso é algo que a sociedade colocou pra gente, porque senão a gente morre de culpa. Antes de ir para o próximo bloco, eu quero trazer aqui para a roda um cara que tem muito a dizer sobre esse papel do homem nas redes de apoio. Vamos ouvir Josué dos Anjos. A rede de apoio eu vejo assim como algo fantástico no sentido da gente ter a participação de todos os agentes sociais, sabe? A rede de apoio, ela vem justamente com este nome, de apoiar, de dar um suporte, de promover condições para que o empreendedorismo feminino, de fato, ele aconteça. Para que a gente passe por este processo de mudança, a rede de apoio ela é fundamental, porque a gente encontra muitas mulheres ainda fragilizadas por este modelo patriarcal. Eu já participei de algumas redes de apoio, né, entre elas com o programa Sebrae Delas, né, um programa do Sebrae, onde a gente promovia, né, situações e condições para que fosse desenvolvidos ali o empreendedorismo feminino. E em diversos momentos, né, eu me defrontei com situações bastante constrangedoras. Claro, eu me deparei também com empreendedoras super desenvolvidas, que tinha todo um apoio familiar, o marido, às vezes o marido participava da reunião e opinava e ajudava e contribuía com ideias, e isso fortalecia muito o nosso programa. Porém, chegou até uma situação de eu estar atendendo uma empresária e ela falou, meu marido está vindo, e fechou o computador. E aí, num outro momento, ela me disse que o marido não sabia que ela estava empreendendo e que o marido provavelmente acharia muito ruim se ela estivesse conversando com um homem, né, virtualmente. Então, a gente consegue identificar nesses dois modelos a realidade, de fato, que muitas mulheres passam. Então, o que a gente teve neste momento ali deste programa é a possibilidade de servir de apoio, né, para que essas mulheres pudessem se desenvolver. Os homens devem ser, sim, participantes do processo do empreendedorismo feminino. Tá? Os homens podem e devem contribuir. Então, o que a gente precisa, de fato, é mudar essa estratégia. É começar ali das crianças a mostrar que cada uma delas, independente do seu sexo, independente do seu gênero, elas podem e devem empreender. Meninas, o que eu achei importante nessa fala, o Josué ter vindo, ter participado, porque ele mostra esse papel desse homem que está tentando transformar e que se entende, se enxerga como um aliado, né? Teve um momento da fala dele que me chamou a atenção quando ele conta que ele tá com aquela empreendedora e ela tampa o computador porque o marido chegou, que eu fiquei pensando na importância do empreendedorismo para essa emancipação feminina ali, né? Porque muitas mulheres estão em situações de violência nas relações. Eu nem tô falando de violência física, mas de que se eu não contribuo financeiramente para a manutenção dessa casa, como é que eu saio dela no momento que eu queira sair? Então, se eu não tenho independência econômica, como é que eu faço isso? E na hora que ele fala isso, eu lembrei disso, dessa importância da gente poder falar o quanto que o empreendedorismo, ele pode ser uma porta para essa independência Sim. econômica e o quanto que as redes de empreendedorismo te ajudam nesse momento também, né? Faz muita diferença. Dali, Josué. Queria mandar um beijo para o Josué, que é nosso colega do Sebrae Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigada, Josué e colegas. E queria também dar uma dica para os homens, né? O que os homens podem fazer para essa mudança de cultura? Eu acho que é fundamental que os homens conversem com outros homens. Porque já pararam para pensar que muitas vezes, quando nós mulheres começamos a falar, poxa, eu estou sobrecarregada, poxa, sou sempre eu que tenho que lembrar as coisas, poxa, isso aqui. Ai, você é muito estressada, ai, você está sempre reclamando, ai, você é chata. Agora, quando um homem fala para outro homem, pô, cara, acho que sua mulher está meio sobrecarregada, né? Como é que vocês dividem? Na minha casa a gente divide assim, assim, assado. Opa, é outra história. Pois bem, gente, segura aí um pouco esse assunto, porque eu preciso sair para um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho e tá chegando o nosso desafio do dia, tá? Iana, Fernanda, preparem-se. Tchan, 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 tchan. Na volta, quero saber coisas sobre vocês. Olha ela!
elas! Estamos de volta e as nossas convidadas de hoje são a Iana Chan e a Fernanda Lopes. Duas mulheres que estão agitando o mercado de trabalho com sororidade. E aí eu não tenho dúvidas de que o nosso desafio de hoje, então, vai ser fichinha para elas. Porque hoje é dia de sobe uma, sobem todas. A gente quer saber quais são as redes de apoio que vocês conhecem aqui no Brasil, que podem ajudar outras mulheres a empreender. Estou falando de espaços de colaboração, coworking, apoio de investimento, divulgação de coletivos. A primeira rede não poderia ser diferente, que eu sugiro, é o Sebrae delas, né? Então, o nosso programa foi meu grande apoiador, viu? As viu? mulheres empreendedoras, exatamente. Então, procure o Sebrae mais próximo de você, pergunte sobre o programa Sebrae delas. Outra rede muito parceira é o Grupo Mulheres do Brasil, fundado com várias mulheres incríveis, entre elas a Luísa Trajano. Então, acho que Sebrae delas e Grupo Mulheres do Brasil vale a pena conhecer mais. Iana, e aí? O que você traz pra gente? Eu quero falar de uma rede que foi muito importante para mim, pessoalmente, como empreendedora, né? Então, lá em 2015, quando eu decidi criar a Programaria, ainda não sabia direito o que ia ser. Eu fui num evento, né? E o que a Rê falou é importante, né? De estar nesses espaços para se conectar, para se reenergizar. E eu conheci a Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E ela falou rapidamente assim, a gente está com um edital, se inscreve lá. E um dos prêmios era R$10 mil e mentoria com a Ana Fontes. E a mentoria valeu você ganhou muito mais. E a gente ganhou e foi muito importante. O prêmio entrou Você investiu no Programaria? Sim, foi o primeiro, assim, que fez o primeiro curso da Programaria, foi financiado por esse prêmio. E é uma rede muito importante, então elas têm esse apoio da gente poder falar sobre os perrengues, de poder pedir ajuda, de poder falar da parte difícil mesmo, né? Porque nas redes sociais todo mundo tá bombando, lucrando horrores. Brilha. E você se compara com aquilo e fala, gente, eu nunca vou ser nada, né? E nesses espaços a gente consegue falar sobre essas dificuldades, consegue se ajudar. Ela me mandou, não, tá aqui, ó, a proposta para você ver como que você faz a sua. Então, acho que é uma rede muito importante, que tem uma série de eventos, cresceu muito nos últimos anos, tem uma série de programas que apoiam também as mulheres empreendedoras. Então, fica a dica aí, Rede Mulher Empreendedora, para seguir. No Brasil inteiro tem ações da rede. Fica a dica. Fernanda, e como é que a gente pensa aí a partir do nosso cuidado, né? Na terapia, cuidando da nossa vida, o autocuidado? O autocuidado e esse cuidado que a gente possa fazer, não só nas nossas terapias individuais e tal, mas que a gente lembre que a gente não está sozinha, né? Porque eu acho que quando eu escuto vocês falando do programa do Sebrae, disso que você viveu com uma mentora, o quanto que é importante que a gente saiba que, por mais que o negócio seja meu, que seja eu à frente daquilo, eu cuidando dos perrengues, eu não estou sozinha, né? Não estar sozinha faz Eu toda gosto de pensar que é tipo esporte como a corrida, que você corre sozinha, mas tem todo um staff em volta. Tem o treinador, o nutricionista, tem a equipe com quem você vai pensar ali os treinos durante o dia, tem os patrocinadores, tem tanta gente para aquele dia que você vai correr, né? Então é isso, né, meninas? Uma fazendo a outra subir nesse ciclo de sororidade e de apoio. Só que além de nós mulheres, todo mundo tem que entender o seu papel nessa luta. Homens, empresas, governos. A rede de apoio tem que ser grande o suficiente para poder abraçar todo mundo. E no programa de hoje deu para a gente entender que ainda falta estrada nessa caminhada. Só que é possível, eu tenho certeza que é possível. Então eu quero agradecer, Iana, Fernanda, muito obrigada. Obrigada. Minha parceira de todos os programas, Renata Malheiros. Muito obrigada, Renata. Estamos juntas. A gente volta no próximo programa e voltamos sempre juntas.